O computador terminou o cálculo em menos de 5 minutos. Nenhum erro visível, nenhuma interrupção, nenhuma falha aparente. Apenas uma sequência de números complexos aparecendo na tela. Como se aquela máquina tivesse atravessado um território onde nenhum outro sistema já tinha chegado. O laboratório estava em silêncio. Não era o tipo de silêncio de comemoração contida, mas o tipo de silêncio que surge quando alguém percebe que acabou de cruzar uma linha que não pode ser descruzada. O problema que a máquina resolveu não era apenas difícil, ele era considerado impossível de verificar com tecnologia clássica. A estimativa mais conservadora dizia que o melhor supercomputador do planeta levaria um tempo maior que a idade do universo para chegar ao mesmo resultado. Mesmo assim, a resposta estava ali, completa, organizada, pronta para ser analisada. Era como encontrar um livro fechado que ninguém tinha força para abrir, mas que de repente aparecesse já com a última página virada. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu ignorar. Ninguém podia confirmar se aquela resposta estava correta. Não existia computador capaz de repetir o cálculo. Nenhum método tradicional conseguiria conferir o resultado. Aquilo significava que, pela primeira vez, a humanidade tinha uma máquina produzindo respostas que não poderiam ser verificadas por nenhum outro sistema conhecido. Era uma mudança silenciosa, mas profunda. Durante toda a história da tecnologia, as máquinas ajudaram os humanos a resolver problemas. Agora, uma máquina estava resolvendo algo que os humanos não tinham como entender completamente. O ar dentro da sala parecia mais pesado. Os engenheiros olhavam para os monitores sem saber exatamente o que sentir. Aquilo era um sucesso técnico, sem dúvida, mas também parecia o início de um território desconhecido. Quando uma máquina resolve um problema impossível, ela não entrega apenas uma resposta. Ela entrega uma nova pergunta. Quem é responsável por aquilo que ninguém consegue verificar? E se você gosta de ver mistérios pelo mundo, curta e se inscreva no canal Segredos Ocultos, porque algumas descobertas não parecem perigosas no começo, até o momento em que começam a funcionar exatamente como deveriam. O responsável final por aquele projeto não era um cientista anônimo, era Sundar Pichai, o CEO de uma das empresas mais influentes do planeta. Um engenheiro por formação, alguém acostumado a pensar em escalabilidade, eficiência e previsibilidade. Durante anos, sua carreira foi construída sobre decisões lógicas, números claros e sistemas que podiam ser testados e revisados. Mas aquela situação não tinha nada de previsível. A computação quântica, por muito tempo, foi tratada como uma promessa distante. Um campo cheio de teoria, experimentos frágeis e resultados limitados. As primeiras máquinas mal conseguiam completar cálculos simples antes que erros destruíssem tudo. Cada avanço parecia pequeno, instável, quase simbólico. Era como tentar construir uma ponte em um terreno que se movia o tempo todo. Mas algo mudou ao longo dos anos seguintes. Os processadores quânticos começaram a ficar mais estáveis. Os erros começaram a diminuir. E, de repente, aquelas máquinas que antes mal funcionavam começaram a resolver problemas que nenhum computador clássico conseguia tocar. O salto não foi gradual, foi abrupto, quase desconfortável. Dentro do laboratório, ninguém dizia aquilo em voz alta, mas a sensação era clara. Aquela não era apenas uma vitória técnica, era um aviso, um sinal de que as máquinas estavam entrando em um território onde os humanos não teriam mais a última palavra. Porque se um cálculo não pode ser verificado, ele deixa de ser apenas um resultado. Ele se torna um ato de fé. O resultado continuava na tela, imóvel, como se esperasse uma confirmação que nunca viria. Os números não tremiam, não mudavam, não pediam validação. Eles simplesmente existiam. E naquele instante ficou claro para todos ali que o problema não era a velocidade da máquina. O problema era o que ela faria quando começasse a responder perguntas de verdade. Porque aquela não era apenas uma máquina mais rápida. Ela seguia regras diferentes, e essas regras estavam prestes a mudar o mundo de uma forma que ninguém dentro daquele laboratório conseguiria prever. Em algum ponto dessa história, a tecnologia deixaria de ser apenas uma conquista científica e passaria a ser uma responsabilidade impossível de medir. Antes daquele cálculo impossível aparecer na tela, a computação quântica ainda era vista como um território experimental, um campo promissor, mas cheio de limitações práticas. As máquinas eram frágeis, instáveis e, na maior parte do tempo, incapazes de completar tarefas mais complexas, sem que os erros destruíssem o resultado. Era como tentar escrever uma carta enquanto o papel queimava lentamente nas mãos. Durante anos, a tecnologia avançou em passos curtos e cuidadosos. Pequenas melhorias de estabilidade, novos métodos de controle, testes repetidos em ambientes ultra-resfriados. Nada parecia revolucionário. A computação quântica vivia mais em artigos científicos do que em aplicações reais. Muitos especialistas acreditavam que levaria décadas até que qualquer resultado prático aparecesse. Mas em 2019 algo mudou.
O Google apresentou ao mundo o processador Sycamore, um chip com 53 qubits supercondutores, suspenso dentro de uma estrutura metálica cheia de tubos e conexões douradas. Aquela máquina parecia mais uma peça de laboratório de física do que um computador. Mas dentro daquele sistema gelado, operando a temperaturas mais frias que o espaço, um experimento estava prestes a marcar a história da computação. O teste escolhido não tinha utilidade prática. Era um problema matemático criado apenas para medir o poder da máquina. Um tipo de desafio projetado para não ter atalhos. A tarefa consistia em executar uma sequência de operações quânticas e produzir uma amostra estatística do resultado. Para qualquer computador clássico, aquilo era um labirinto sem saída. O Sycamore terminou o cálculo em cerca de 200 segundos. O número chamou a atenção, mas o verdadeiro impacto veio com a estimativa de comparação. Segundo os engenheiros do Google, o melhor supercomputador do planeta levaria cerca de 10 mil anos para realizar o mesmo cálculo. A diferença era tão absurda que o experimento recebeu um nome histórico: Quantum Supremacy. A reação foi imediata. Parte da comunidade científica celebrou o resultado como o primeiro sinal real de vantagem quântica, mas nem todos concordaram. A IBM, uma das maiores rivais na corrida quântica, contestou a estimativa. Seus pesquisadores afirmaram que, com algumas otimizações, um supercomputador clássico poderia resolver o mesmo problema em cerca de 2 dias. A discussão tomou conta dos laboratórios e das conferências. Afinal, a diferença entre 2 dias e 10 mil anos não era apenas um detalhe técnico. Era a diferença entre um marco histórico e um simples avanço incremental. Mas para a equipe do Google, a discussão não era sobre números exatos. Era sobre o princípio. Eles compararam o experimento ao primeiro voo dos irmãos Wright, em 1903. Aquele avião de madeira não cruzou oceanos nem levou passageiros. Ele ficou no ar por poucos segundos, mas provou que o voo era possível. Depois disso, o resto foi apenas engenharia, tempo e repetição. O Sycamore representava exatamente isso. Ele não resolvia problemas úteis, não quebrava criptografias, não simulava moléculas complexas e não mudava a vida de ninguém, mas mostrou que uma máquina quântica podia, sim, superar um computador clássico em uma tarefa específica. Era o primeiro sinal de que a teoria estava se transformando em realidade. Depois daquele experimento, a corrida acelerou. Os laboratórios passaram a competir por mais qubits, menos erros e maior estabilidade. O objetivo deixou de ser apenas provar que a computação quântica funcionava. O novo objetivo era torná-la útil, e para isso a principal batalha não seria contra a falta de poder, mas contra a fragilidade das próprias máquinas. Porque cada qubit adicionado aumentava o poder do sistema, e também aumentava a chance de tudo dar errado. Os engenheiros sabiam que, se não resolvessem o problema dos erros, a computação quântica nunca sairia dos laboratórios. Ela continuaria sendo uma curiosidade científica, impressionante no papel, mas inútil no mundo real. E foi justamente nessa batalha silenciosa contra os erros que surgiu a descoberta que mudaria o destino da tecnologia. Uma descoberta que transformaria a computação quântica de um experimento instável em algo muito mais próximo de uma inevitabilidade. Para entender por que aquela tecnologia parecia tão promissora e ao mesmo tempo tão inquietante, era preciso olhar para o que realmente acontecia dentro de um computador quântico. À primeira vista, a palavra computador fazia as pessoas imaginarem algo parecido com um notebook comum, apenas mais rápido. Mas essa comparação não era correta. Um computador quântico não era uma versão turbinada das máquinas tradicionais. Ele funcionava de acordo com regras completamente diferentes. Computadores comuns trabalham com bits. Cada bit é um pequeno interruptor que só pode assumir 2 estados, 0 ou 1. Ligado ou desligado. Toda a internet, os aplicativos, os filmes e as mensagens dependem dessa lógica simples. Trilhões de bits trabalham juntos, formando as estruturas digitais que sustentam o mundo moderno. É um sistema previsível, confiável e bem compreendido. Mas o computador quântico não usa bits, ele usa qubits. O qubit é diferente porque não precisa escolher entre 0 ou 1. Graças a um fenômeno chamado superposição, ele pode existir nos 2 estados ao mesmo tempo. A maneira mais simples de imaginar isso é pensar em uma moeda. Quando a moeda está parada sobre a mesa, ela mostra cara ou coroa. Esse é o comportamento de um bit comum. Mas quando a moeda está girando no ar, ela não é apenas cara nem apenas coroa. Ela é as 2 coisas ao mesmo tempo, até o momento em que para. É assim que um qubit se comporta.
Essa pequena diferença muda tudo. 2 bits clássicos podem representar apenas uma combinação por vez, mas 2 qubits podem representar várias combinações simultaneamente. À medida que o número de qubits aumenta, a quantidade de possibilidades cresce de forma explosiva. Com algumas centenas de qubits, o número de estados possíveis ultrapassa o número de átomos do universo observável. E existe algo ainda mais estranho. O entrelaçamento quântico permite que 2 qubits se tornem ligados de forma profunda. Quando isso acontece, o estado de um depende diretamente do estado do outro. Mesmo que eles estejam separados fisicamente, qualquer mudança em um deles afeta o outro instantaneamente. Isso faz com que o computador quântico funcione como um único sistema integrado, quase como um cérebro, em vez de um conjunto de peças independentes. Mas há um detalhe que muitas pessoas ignoram. Computadores quânticos não são melhores em tudo. Na verdade, para tarefas comuns, como abrir um e-mail ou assistir a um vídeo, eles seriam muito piores do que um celular simples. O poder quântico aparece apenas em problemas específicos, como simulações químicas, otimizações complexas e certos tipos de cálculos matemáticos. É como uma ferramenta extremamente especializada, inútil para a maioria das tarefas, mas imbatível em algumas situações. Foi exatamente em uma dessas situações que o Google apresentou o chip Willow, anos depois do Sycamore. Durante um teste chamado Random Circuit Sampling, o sistema resolveu um problema em menos de 5 minutos. A estimativa para um supercomputador clássico chegar ao mesmo resultado era tão absurda que praticamente não fazia sentido. O tempo necessário ultrapassava, com folga, a idade do universo. Esse tipo de resultado não servia para aplicações diretas, mas tinha um significado profundo. Ele mostrava que o computador quântico não precisava ser melhor em tudo, bastava ser superior em um único tipo de problema importante. E isso incluía tarefas relacionadas à segurança digital, à simulação de materiais e à otimização de sistemas complexos. Mas todo esse poder vinha com um preço. Qubits eram extremamente frágeis. Pequenas vibrações, interferências eletromagnéticas ou variações de temperatura podiam destruir um cálculo inteiro. Era como tentar manter uma bolha de sabão intacta no meio de uma tempestade. Quanto mais qubits eram adicionados ao sistema, maior era a chance de erros. E foi justamente esse problema que impediu a computação quântica de avançar por tanto tempo. Os cientistas sabiam que, sem uma solução para os erros, aquelas máquinas nunca se tornariam úteis. Elas continuariam sendo apenas experimentos impressionantes, mas limitados. O verdadeiro desafio não era aumentar o poder das máquinas, era fazê-las funcionar de forma confiável. E quando finalmente encontraram uma solução para esse problema, a sensação dentro dos laboratórios mudou. O que antes parecia distante começou a parecer inevitável. A computação quântica não era mais uma promessa, ela estava começando a se tornar uma realidade prática. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários de onde está assistindo, cidade e estado. É curioso perceber como essa tecnologia, desenvolvida em laboratórios ultra específicos, acaba conectando pessoas de lugares completamente diferentes, todas observando o mesmo avanço silencioso. Porque enquanto o público ainda tentava entender o que era um qubit, algo muito mais importante estava acontecendo nos bastidores. Os engenheiros tinham encontrado uma forma de reduzir os erros das máquinas, e essa descoberta transformaria a computação quântica de um experimento instável em algo muito mais difícil de parar. Durante décadas, a computação quântica viveu presa a um problema que parecia simples de explicar, mas quase impossível de resolver. Qubits eram poderosos, mas frágeis demais. Qualquer interferência mínima, uma vibração, uma partícula perdida, uma oscilação térmica, podia destruir um cálculo inteiro. Não importava o quanto a teoria fosse elegante, na prática, os erros sempre venciam. Os cientistas comparavam o processo a um telefone sem fio extremamente longo. A mensagem começava clara, mas a cada novo qubit adicionado ao sistema, a chance de distorção aumentava. Em poucos instantes, o resultado final já não tinha nada a ver com o início. Quanto maior a máquina, mais instável ela ficava. Era um paradoxo cruel. O poder vinha do tamanho, mas o tamanho destruía o poder. Por anos, essa limitação parecia intransponível. A computação quântica crescia, mas nunca o suficiente para ser útil. Foi então que a atenção dos pesquisadores se voltou para uma ideia que já existia na teoria, mas nunca tinha funcionado bem na prática: o qubit lógico. Em vez de usar um único qubit físico para armazenar informação, a proposta era agrupar vários deles, criando uma espécie de unidade coletiva capaz de detectar e corrigir seus próprios erros. A lógica era simples, mas a execução era extremamente complexa. Era como construir uma ponte feita de materiais frágeis, esperando que a estrutura inteira se tornasse mais forte que cada peça isolada.
Em 2023, a equipe do Google realizou um experimento que mudou a percepção de todo o setor. Eles construíram 2 qubits lógicos. O primeiro era formado por 17 qubits físicos, o segundo por 49. O objetivo era simples: medir qual deles era mais estável. O resultado foi inesperado. O sistema maior, com 49 qubits, apresentou menos erros do que o menor. Pela primeira vez, aumentar o número de qubits não tornava o sistema mais frágil. Tornava-o mais confiável. Era a prova prática de algo que os físicos buscavam havia décadas. O ponto de equilíbrio onde a correção de erros começava a funcionar de verdade. Esse momento recebeu um nome técnico: o limiar de correção de erros. Mas dentro dos laboratórios, a sensação era mais direta. Eles tinham cruzado o ponto de não retorno. A partir dali, a lógica mudava completamente. Antes, cada novo qubit aumentava o risco de falha. Agora, cada novo conjunto de qubits tornava o sistema mais estável. Isso significava que a computação quântica não dependia mais de uma descoberta milagrosa. Ela dependia apenas de engenharia, escala e tempo. Em 2024, com o processador Willow, os resultados foram ainda mais impressionantes. Os qubits lógicos não apenas funcionavam melhor, como também duravam mais tempo do que os próprios qubits físicos que os formavam. Era como se uma parede construída com tijolos frágeis se tornasse mais resistente do que os próprios tijolos isolados. Esse tipo de comportamento indicava algo profundo. Os erros não estavam apenas sendo controlados, eles estavam sendo suprimidos de forma exponencial. Quanto maior o sistema, menor a taxa de erro. A cada aumento na escala, a confiabilidade melhorava. Isso transformou a percepção de toda a comunidade científica. A pergunta deixou de ser: será possível construir um computador quântico útil? E passou a ser: quanto tempo falta até ele ficar pronto? O relógio tinha começado a contar. Mas junto com essa sensação de inevitabilidade, surgiu uma inquietação diferente. Se aquelas máquinas estavam se tornando estáveis o suficiente para resolver problemas reais, isso significava que os algoritmos mais poderosos também se tornariam viáveis. E alguns desses algoritmos não serviam para simular moléculas ou otimizar rotas de transporte. Eles serviam para quebrar os sistemas de segurança que sustentam o mundo digital. A partir daquele momento, a computação quântica deixou de ser apenas uma curiosidade científica. Ela passou a ser um fator estratégico, observado por governos, agências de inteligência e bancos centrais. Porque quando a tecnologia cruza o ponto de não retorno, ela não pode mais ser ignorada. E enquanto os laboratórios comemoravam a estabilidade das máquinas, outro tipo de contagem regressiva começava a se formar, silenciosa, invisível, mas muito mais urgente. Uma contagem que não acontecia dentro dos computadores quânticos, mas dentro de todos os sistemas de segurança do planeta. Enquanto os avanços da computação quântica ocupavam manchetes e apresentações técnicas, uma preocupação muito mais silenciosa crescia nos bastidores. Não era sobre velocidade nem sobre inovação científica. Era sobre segurança, porque por trás de praticamente tudo o que acontece na internet, existe um tipo de proteção matemática que mantém o mundo digital funcionando. Cada mensagem enviada, cada compra feita com cartão, cada acesso a uma conta bancária depende de um tipo específico de criptografia. Esses sistemas funcionam como cadeados matemáticos. Eles são fáceis de criar, mas extremamente difíceis de quebrar. A segurança está baseada em problemas que os computadores clássicos não conseguem resolver em tempo viável. O mais conhecido desses sistemas depende de um desafio simples de explicar: fatorar números gigantes em seus componentes primos. Para um computador comum, esse processo pode levar milhões ou bilhões de anos quando os números são grandes o suficiente. Essa dificuldade é justamente o que mantém a internet segura. Mas em 1994, um matemático chamado Peter Shor apresentou um algoritmo que mudaria essa equação. Ele provou que um computador quântico suficientemente poderoso poderia resolver esse tipo de problema em horas ou até minutos. O algoritmo de Shor não era apenas uma teoria elegante. Ele era uma ameaça direta à base matemática que protege o mundo digital. Durante muito tempo, isso parecia distante. Os computadores quânticos eram frágeis demais para executar esse tipo de algoritmo. Mas à medida que a estabilidade das máquinas começou a melhorar, a ameaça deixou de ser teórica. Ela passou a ser um cenário possível, não imediato, mas inevitável dentro de um horizonte de anos ou décadas, e isso foi suficiente para acionar alertas dentro de governos e instituições financeiras. Esse momento recebeu um nome: Q-Day, o dia em que um computador quântico será capaz de quebrar a criptografia atual. Mas o que mais preocupa os especialistas não é o momento exato desse dia, é o que está acontecendo antes dele. Existe uma estratégia silenciosa chamada Harvest Now, Decrypt Later. A lógica é simples.
Hackers e agências de inteligência podem coletar hoje enormes quantidades de dados criptografados, mesmo sem conseguir lê-los. Esses dados ficam armazenados, aguardando o momento em que a tecnologia quântica esteja madura o suficiente para decifrá-los. A invasão acontece no presente. O acesso às informações acontece no futuro. Isso significa que segredos corporativos, comunicações diplomáticas e dados pessoais já podem estar sendo arquivados, esperando apenas o avanço das máquinas quânticas. O impacto disso não é apenas técnico, ele é estratégico. Informações sensíveis de hoje podem se tornar vulneráveis amanhã, mesmo que os sistemas atuais pareçam seguros. Por causa dessa ameaça, governos começaram a agir. Nos Estados Unidos, agências de segurança e o próprio governo federal emitiram diretrizes exigindo a transição para sistemas de criptografia pós-quântica. Esses novos métodos foram projetados para resistir tanto a computadores clássicos quanto a futuros computadores quânticos. A corrida não é mais apenas científica, ela é política, econômica e militar. Cada novo avanço em correção de erros quânticos reduz o tempo disponível para essa transição. Bancos, empresas de tecnologia e governos precisam atualizar seus sistemas antes que as máquinas quânticas atinjam o nível necessário para executar o algoritmo de Shor em grande escala. O problema é que essa transição não é simples. Ela exige mudanças profundas em infraestruturas que foram construídas ao longo de décadas. E enquanto o público ainda associa computação quântica a conceitos abstratos e experimentos de laboratório, as instituições responsáveis pela segurança global já tratam o assunto como uma contagem regressiva real. O relógio não está visível. Não existe um marcador público mostrando quanto tempo falta. Mas dentro de certos departamentos e centros de pesquisa, essa contagem é levada muito a sério. Cada melhoria na estabilidade dos qubits, cada novo recorde de correção de erros, cada novo processador anunciado. Tudo isso reduz o tempo de vida dos sistemas de segurança atuais. Mas, curiosamente, quebrar a criptografia não era o que mais preocupava alguns pesquisadores, porque enquanto governos corriam para proteger seus sistemas, outro problema começava a surgir dentro dos próprios laboratórios. Um problema muito mais difícil de resolver. Porque, em algum momento, as máquinas não estariam apenas quebrando códigos, elas estariam produzindo respostas que ninguém conseguiria conferir. Quando os computadores quânticos começaram a se tornar mais estáveis, os pesquisadores finalmente puderam fazer aquilo que sempre imaginaram. Eles passaram a usar as máquinas para simular fenômenos complexos do mundo real. Interações químicas, estruturas moleculares, mudanças de energia dentro de materiais. Problemas que, por décadas, permaneceram fora do alcance de qualquer computador clássico. A promessa era enorme. Novos medicamentos, baterias mais eficientes, materiais mais leves e resistentes. Tudo isso poderia surgir a partir de simulações feitas dentro dessas máquinas geladas, escondidas em laboratórios altamente controlados. Pela primeira vez, a computação não estaria apenas descrevendo o mundo. Ela estaria imitando a própria física do universo. Mas esse avanço trouxe um problema inesperado. Durante toda a história da tecnologia, os humanos sempre puderam verificar o trabalho de suas máquinas. Se um cálculo parecia errado, bastava repetir o processo. Se uma simulação produzia um resultado estranho, outro computador podia conferir. A validação sempre fez parte do método científico. A computação quântica começou a mudar essa lógica. Quando um computador quântico resolve um problema que levaria bilhões de anos para um supercomputador clássico, não existe como repetir o cálculo para conferir o resultado. A resposta simplesmente aparece, e não há outra forma prática de verificar se ela está certa. Esse fenômeno recebeu um nome entre os pesquisadores: o Verification Gap, o abismo entre aquilo que podemos calcular e aquilo que conseguimos entender. Imagine uma máquina que projeta uma nova molécula para um medicamento. O modelo matemático indica que ela funciona perfeitamente, sem efeitos colaterais. O computador quântico garante o resultado, mas não existe outro sistema capaz de revisar o cálculo completo. A decisão passa a depender de confiança. Pela primeira vez, a ciência se aproxima de um território onde a verificação tradicional não é possível. Esse cenário não significa que a máquina esteja errada. Pelo contrário, ela pode estar absolutamente correta. O problema é outro. O problema é que os humanos podem não ser capazes de entender o caminho que levou até aquela resposta. A situação se torna ainda mais complexa quando a inteligência artificial entra no processo. Sistemas de IA já estão sendo usados para projetar chips quânticos, otimizar layouts e encontrar configurações que os engenheiros humanos não conseguiriam imaginar sozinhos. O ciclo começa a se fechar. A inteligência artificial ajuda a construir o computador quântico. O computador quântico, por sua vez, pode acelerar a inteligência artificial.
Isso cria uma espécie de espiral tecnológica. Cada avanço alimenta o próximo. Cada melhoria acelera a seguinte. Em algum ponto, o ritmo de progresso pode ultrapassar a capacidade humana de acompanhar ou entender o processo. Os pesquisadores não falam em máquinas conscientes ou cenários de ficção científica. O medo é mais simples e mais concreto. O medo é perder a intuição. Chegar a um ponto onde as máquinas funcionam perfeitamente, mas ninguém consegue explicar por quê. Isso não é um problema técnico, é um problema filosófico. Durante séculos, a ciência foi baseada na ideia de compreensão. Não bastava obter uma resposta, era preciso entender o mecanismo por trás dela. A computação quântica começa a desafiar esse princípio. Ela oferece respostas que podem ser corretas, úteis e revolucionárias, mas também incompreensíveis. Nesse momento, a questão deixa de ser tecnológica e passa a ser humana. Se uma máquina entrega uma solução que ninguém consegue explicar, ela deve ser usada? Ou o simples fato de não compreendê-la já é um risco? Alguns pesquisadores veem isso como o início de uma nova fase da ciência. Outros veem como uma mudança perigosa na relação entre humanos e tecnologia. Em vez de ferramentas que obedecem nossas instruções, poderemos ter sistemas cujos resultados apenas aceitamos, sem questionar. O mais curioso é que esse cenário não surge de um erro. Ele surge justamente quando a tecnologia começa a funcionar perfeitamente. Os computadores quânticos não estão falhando. Eles estão se tornando bons demais. E quando isso acontece, o controle humano deixa de ser garantido. Não porque as máquinas se tornam hostis, mas porque se tornam complexas demais para serem totalmente compreendidas. O poder continua nas mãos das pessoas, mas a compreensão começa a escapar. Essa é a fronteira silenciosa da computação quântica. Não é a velocidade, não é a segurança, é a compreensão. Porque no momento em que a humanidade passa a confiar em respostas que não consegue explicar, algo fundamental muda. A tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta. Ela passa a ser uma espécie de oráculo moderno, produzindo soluções que ninguém consegue questionar completamente. E talvez o maior risco não esteja na máquina em si, mas na facilidade com que os humanos podem aceitar uma resposta apenas porque ela veio dela. A computação quântica não surgiu como uma ameaça. Ela nasceu como uma promessa. A promessa de resolver problemas impossíveis, curar doenças, criar novos materiais e transformar o mundo de maneiras que hoje ainda parecem distantes. Mas como toda tecnologia poderosa, ela carrega um preço invisível, o preço da compreensão. Pela primeira vez, a humanidade pode estar construindo máquinas que sabem mais do que ela consegue explicar. Máquinas que resolvem equações, projetam soluções e simulam universos inteiros, enquanto seus criadores observam os resultados sem entender completamente o caminho até eles. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos, porque algumas das histórias mais importantes do nosso tempo não estão acontecendo nas ruas ou nas manchetes. Estão acontecendo dentro de laboratórios silenciosos, onde máquinas geladas começam a responder perguntas que talvez nunca consigamos conferir.